Olá pessoal, muito boa noite a todos, nossos alunos aí da Escola de Mistério Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com mais uma aula e toda a semana, né, a gente tem trazido tanto as lives na quarta-feira como as aulas na quinta-feira, sempre trazendo um assunto importante, né, trazendo aulas onde nós estamos ensinando a todo aquele que quer obter conhecimento. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre a magia do tarô, sobre os mistérios do tarô, o que o tarô é, como é que ele funciona, quais os objetivos, enfim. Vamos trazer de uma forma clara, de uma forma bem objetiva para você, nesta primeira aula falando sobre esse assunto. E com certeza, se você gostar do assunto aí, você vai dar teu like aí, e vamos ter mais aulas sobre esse assunto, expandindo melhor esse conteúdo. Então, aproveite a aula, curta a aula. Se você tiver perguntas, você pode fazer a pergunta no chat. Se a gente puder responder hoje, a gente responde. Se a gente puder responder numa próxima aula, uma próxima oportunidade, a gente responde, tá bom? E para falar sobre este assunto, eu convidei uma amiga super especial e é especialista nesse assunto. Boa noite, Oi. Leila. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda à Escola de Mistério Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos. Fala um pouquinho sobre você, Leila. Como é que... Então, professor, eu estou nessa carreira com o tarô desde os 11 anos de idade, porque minha avó era descendente de ciganos e me ensinou ali, escrevendo nas cartas. Desde os 11, né? Com 18 eu já ganhei meu primeiro tarô, mas eu sempre fui médium, sensitiva, estou dentro da ufologia também, não sou ufóloga, sou pesquisadora, sou ocultista, radiestesista, taróloga e mais um monte de coisa, mas não me considero cheia de diplomas, não, cheio de coisa. E hoje eu vim falar, mas assim, de uma maneira rápida, porque cada tópico desse que eu iria falar, eu iria dar uma aula para cada tópico. Então, eu vou dar uma explanada bem básica, só para vocês terem um conhecimento, tá bom? Sobre o tarô. Ótimo, ótimo. Esse é o objetivo dessa nossa aula hoje, é trazer de uma maneira bem clara, bem objetiva, um pouco sobre esses conceitos, sobre esse estudo. Fique à vontade. Então, eu vou começar falando que, em primeiro lugar, muitos não sabem, mas o tarô é uma ferramenta mágica. Dentro do tarô estão embutidos elementos alquímicos, elementos planetários, né? Histórias sobre vida, reencarnação. E o tarô pode ser usado até como uma terapia, né? De repente você tem algum problema. Eu abro o tarô todos os dias quando não tenho cliente para atender, né? Eu não consigo ficar sem abrir o tarô. Ele pode ser usado como uma terapia porque ele te dá caminhos, ele te dá metas de uma maneira assim mágica, inexplicável. O tarô, ele vai dentro do subconsciente, ele vai lá dentro, né, em coisas que você não consegue trazer para fora, né, é como se fosse um psicólogo mesmo, um analista. Então, ele desacortina os mistérios da mente, até nos seus arquivos acásticos, né. Então, eu falo assim, que ele pode ser usado como uma terapia para você mesmo. Um dos mitos que roda por aí hoje, eu posso ler tarô? Eu tenho que ser médium, eu tenho que ser sensitivo, não. Eu li tarô por mais de 20 anos só aprendendo. Eu não deixava e nem sabia de canalização, de incorporação perante o tarô. Até uma criança pode ler tarô. Tanto é que hoje tem tarôs aí, tipo bruxinha, você entendeu? Até uma criança pode ler tarô, desde que, com respeito, né? Você não precisa ser um médium para ser um expert em tarô. Mas se você tiver a mediunidade, lógico, mas para assuntos corriqueiros, como vou arrumar um trabalho, vou mudar de escola, sabe? Você não precisa ser médium para isso. Um médium com tarô, lógico, vai ter um vaticínio bem melhor, mas existem tarôs, baralhos, oráculos, não é tudo que é tarô. Existem os baralhos ciganos, por exemplo, né, o Lenormand, né, que fazem complemento, contrapartida com o tarô. E baralho de orixás, eu trabalho muito, você entendeu? Então,
vou começar falando, professor, você pode pôr a primeira foto, de algumas teorias sobre as origens do tarô. Isso não é a minha fala, não é o meu, né? Tipo assim, eu fechei, eu falei, não. Eu vou falar de teorias ligadas ao aparecimento, ao surgimento do tarô. Uma delas seria dada pelo arcanjo Metatron, né? A sabedoria antiga, que ele vinha da sabedoria da Irmandade da Cobra, e depois Metatron dizem que foi a encarnação de Enoque na Bíblia, que tem todo aquele alfabeto enoquiano dos anjos, né, a língua dos anjos, né, e dentro do tarô que ele teria feito, canalizado, estão as 22 letras hebraicas. Depois, uma outra teoria, pode passar para outra, professora, uma outra teoria seria na Atlântida. Essa é uma das teorias que eu mais gosto, inclusive, talvez essa teoria da Atlântida estaria conectada com essa, ou com a do Egito, ou as três juntos, eu não sei, por causa de problemas de eras, né, datas. A teoria da Atlântida, se você for ver, o professor vai indo nas cidades da Atlântida para mim mostrar as separações que existiam no mar, porque a Atlântida, ela era um continente, mas as suas cidades estavam espalhadas ao redor do mundo. Então, o que eu venho explicar? Os arcanos maiores do tarô são 22. Uns não contam o louco, o bobo da corte. Então, o que seria a relação da Atlântida com o tarô? Né, em 7 cidades estariam, por exemplo, 3 arcanos, 1, o 2 e o 3 na primeira cidade, o 4, o 5, 6, está vendo essas subdivisões? Mas o que nessa época, na Atlântida, os anjos, os santos, os mestres cósmicos viviam entre os humanos. E essas separações dos arcanos dentro da Atlântida seria dos arcanos maiores, veja bem, não os menores. Aí, tá vendo? Essas subdivisões, como se a gente vivia entre os mestres, Saint Germain, Serafis Bey, né? Hermes Trismegisto, a outra encarnação dele, viviam lá. Saint Germain segurava a pira de chama violeta, né, na Atlântida. Por isso que depois ela afundou, porque usaram, né, o mal, blá, blá, blá. Mas o que eu quero dizer? Em cada cidade, durante essas 7 cidades, eram 3 arcanos, ou seja, perante a sua evolução quando você desce na Terra para vir evoluir. Então, era como se separassem as evoluções. Você entendeu? Porque o estágio dos arcanos maiores na vida do ser humano é a evolução, que vai desde o louco, do bobo da corte, até o mundo, que é a carta suprema. O mundo ficaria sozinho na 8ª cidade. Então, tem muita correlação, tem muita explicação, daria uma live. Para mim, é a explicação mais plausível, porque engloba os mestres ascensos aí, né? Saint Germain. Pode ir, professor. Aí a outra teoria, que também pode estar ligada a essa, é que no Egito, o livro de Thoth, né, ou Hermes Trismegisto, ou Mercúrio, né, greco-romano, depende das encarnações. O livro de Thoth tem uma grande correlação com os livros dos mortos. Pode ir, professor. E dentro do livro dos mortos está essa mesma correlação com os arcanos maiores, os 22 arcanos, a etapa do homem vir à Terra, do homem tentar evoluir, tentar aprender, e ele vai indo, né? Ele vai indo naquela evolução até chegar, né, na morte, ser conduzido pela barca de Anubis, para chegar aos pés de Osíris. Aos pés de Osíris estará Maat, a deusa da justiça e da liberdade, onde o seu coração tem que valer o peso menos do que uma pluma. Então, será pesada na balança tudo que você fez de bom e de mal, tá vendo? Ele tá aí escrevendo, ele é um escrivão. Então, tem tudo a ver também, dentro do livro dos mortos, o mundo seria a carta onde que Maat viu que o seu coração pesava, né? Menos que uma pena, e ela te liberta. Você vai ter o prazer de conhecer Osíris frente a frente e atingir a iluminação, e vai morar com os deuses. Essa é a outra teoria. A teoria que se encaixa com Metatron vem também, pode ir, professor, até o Samael Amun-Eor. Essas aí são fotos de Thoth, né, o deus Thoth,
Que aí tá vendo? Tote, Hermes Trismegisto e Mercúrio são as encarnações dele, como Deus, como homem, Grécia, Roma. Aí Samael Aun Weor, a mesma correlação que Samael, que é o professor, né, o que escreveu vários livros, o mestre da gnose, né, não vou entrar em detalhes, ele faz uma alusão que Metatron, ele concorda que Metatron veio, essa é a tábua esmeralda também, feita por Tote, né, eu quis pôr aí para mostrar que foi ele que, né, aí Samael Aun Weor, ele faz a mesma referência de Metatron, só que ele continua falando que esses 22 arcanos, eles passaram pela Sefirot. Pode ir, professor. Esse é o Samael, Aun Weor. Aí, essa é a árvore da vida. Eu não vou entrar nesse termo agora, porque isso aí é estudo para, né, cabala. Aí dentro você passaria as evoluções da vida. Então tem a ver as Sefirotes, elementos alquímicos dentro das Sefirotes, né, anjos planetários, Elohims, tudo engloba os 22 arcanos maiores, quer dizer. E ele também cita Sanat Kumara, o grande mestre, o detentor da grande fraternidade branca, onde Sanat Kumara diz a mesma coisa, parecida, né, com o livro dos mortos, abre aspas, vós haveis libertado dos 4 corpos de pecado, e haveis penetrado no mundo dos deuses, tu és um Buda. Lembra que eu falei de Osíris? Então, tudo tem relação, ou seja, a sua evolução está dentro dos arcanos maiores. Pode passar, professor. É uma aula bem rapidinha. A próxima. Aí são os 4 elementos. Volta lá. 4 elementos. É isso. O primeiro, fogo, ar, acho que eu estou vendo certo, água e terra, é isso, né? Então, em toda a carta de tarô, depende quem é o desenhista, o autor do tarô, ele segue símbolos alquímicos planetários, né? E principalmente os elementos. Por exemplo, vem escrito no cantinho da carta também letras hebraicas, não sei se dá para ver. Vem escrito, tá vendo? Vem sempre uma letra hebraica, e eu tenho um tarô que ele vem aqui do lado escrito, vem um triângulo desse, falando Aleph, falando, né, que elemento que ele pertence, e aí, quando você engloba os arcanos menores, que é o jogo de baralho dentro do tarô, tá vendo, ó? Eu viro a câmera ao contrário. Ouro, valete. Isso aqui é uma coisa a ser estudada, porque é como se fosse o baralho dentro. Cavaleiro, entendeu? Tudo isso tem elementos, tem símbolos que ajudam a você, por exemplo, eu estou lendo carta para alguém, eu sei o signo da pessoa, a outra quer descobrir, então eu posso falar, está dentro de, por exemplo, espadas, rege o ar, rege lutas, conflitos, desafios e muito mais, eu só vou falar um pouquinho. Paus, rege o fogo, energia de amor, de sexo, de coisas assim que podem gerar conflitos, guerras. Copas, rege a água, emoções, né? Outras vidas, grandes amores. Ouros, rege a terra. Também está ligado a guerras, a ganhos, e aí vai, né? Ouros, quantias, então, tudo está interligado no tarô. Depois vem a parte que está dentro do tarô, a alquimia, que está ligada aos elementos. As cores também são fundamentais. O amarelo, por exemplo, ele é muito predominante. Então, o que acontece? Você tem que estudar simbologia. Se você quer ser um tarólogo para ganhar o seu dinheirinho, fazer disso a sua vida, você tem que ser um grande estudante de simbologia. Dá para estudar? Dá para ler? Dá. Mas só que os arcanos, por exemplo, usar só os maiores, você não consegue um vaticínio total, né? Por exemplo, eu posso falar assim, o diabo, tem gente que já associa, né, ao cramunhão, o diabo é isso, é aquilo, só que o diabo, em certos jogos, ele é muito bom, ele é a carta da matéria, a carta do planeta Terra é matéria, então o diabo, tipo, para enganação, traição, ele atenta, né, com as paixões, com
o sexo desenfreado, né? Mas para a parte financeira e monetária, ele é fundamental. Então, se eu estou perguntando de dinheiro, fazendo uma consulta, aí sai lá o diabo, mas aí o cara quer saber mais coisas. Eu vou só nos arcanos maiores? Não, eu tenho que usar os menores. Entendeu? Ah, mas esse dinheiro, aqui é o Ás de Ouros, aqui, esse dinheiro, quando vem, não sei o quê, né? Então, dá para ler só com os maiores? Dá, mas você precisa dos menores. E de outros também, né? E de outros, não são só esses. Então, eu falei cores, a astrologia dentro, que eu falei que você pode saber o signo de uma pessoa, né? Ou quando você abre todo aquele jogo, aquela mesa grande, né? Porque uma consulta minha chega a durar 2 horas. Você abre aquela mesa grande, ali você sabe com as pessoas que você está lidando os signos. Cada elemento, 3 signos. Entendeu? Então, aqui eu estou lidando com Áries, Leão e Sagitário, por exemplo. Então, dá para saber tudo isso no tarô. Então, não adianta você estudar só o que significa, né? Para começar, você pode ler para você, para tua vizinha, mas é uma coisa séria, não pode brincar. Então, voltando aqui, são 22 arcanos maiores e 56 menores. Pode ir, professor. 56 menores, que são as cartas do baralho, né? Dentro do tarô. Aí temos baralho comum, que é o que está, né? Aí esse aqui meu é o tarô de Marsella. Aí é o Ouroboros, que também faz parte da alquimia, Paracelso, Mercúrio, então eu quis colocar aí porque ele também está envolvido dentro da alquimia. Aí é a astrologia, nessa outra foto, né? E aí eu venho agora falar que existem também numerologia, esqueci de falar. Existem tarólogos que somam tudo. Eu também sou numeróloga, eu não fico atenta a somar tudo, só quando eu quero um vaticínio perfeito, saber outras vidas, aí eu somo. Mas a numerologia está dentro do tarô. Por exemplo, eu pego aqui um baralho, eu viro a câmera para cá, pego um baralho aqui, do seu Zé Pilintra. Tem gente que tem preconceito, gente, mas pelo amor de Deus, tá? Isso aqui, eu pego um baralho desse, eu quero saber, por exemplo, data, meses, eu não gosto de dar um vaticínio perfeito perante datas, meses, dias, mas eu posso dar uma aproximação, então eu divido em 3 montes, somo, né, as primeiras cartas, estou dando uma pincelada rápida e dou o número aproximado, entendeu? Então, aí já é numerologia. Já faz parte. Por isso que você pode somar, por exemplo, no baralho, no Lenormand pequenininho. Pode ir, professor. Não sei se tem mais. No Lenormand pequenininho. Aqui, ó. Aí são cartas, pode passando. Aí, pode passando. Até chegar na Madame Lenormand. Aí é o 10 de espadas, essa é uma carta terrível do tarô. É a carta das traições, a carta de quando você é traído, apunhalado pelas costas, né? E ela vem antes da primeira carta da corte. Então, quando você recebe num jogo, um vaticínio, que você tá com os 10 de espadas, é tipo assim, eu tô destruído, eu tô no chão. E sei que fui traído, e sei que fui abandonado, roubado, então, mas só que o tarólogo, se ele é um bom tarólogo, ele vai dar uma ênfase na vida daquela pessoa, falou assim, mas você acabou um ciclo, vem coisa melhor, acabou, né? Você tinha que passar por isso, então é uma carta muito importante, o julgamento, que também vem falar sobre outras vidas, o julgamento também, ou também o que você fez de mal aqui na Terra. E aí tem alguns baralhos abertos, tarôs, só os maiores, não sei se dá para ver, até chegar lá no baralho cigano, que não é tarô, não façam confusão. Esse é o tarô egípcio, sem os menores, são só os maiores aí, mas tem... Aí, essa é a Mary Anne Adelaide Lenormand. Ela nasceu em 27 de maio de 1772 e morreu em 25 de julho de 1843. Ela era uma cartomante vidente, descendente de ciganos, né? E ela inventou, ela tinha visões, ela começou a desenhar nas cartas, e ela começou a ficar famosa, porque ela começou a ler para a gente da corte, os burgueses, ela começou a ganhar dinheiro, ela foi aperfeiçoando o tarô, foi quando ela fez, a gente chama esse aqui de Petit Lenormand,
o baralhinho pequenininho que começou assim, né? Aí ela colocou, só que quando ela fez o Petit Lenormand, não tinha as cartas, os arcanos menores. Então, era uma coisa assim, a pessoa tinha que aprender os ciganos ali pelas imagens. Ela começou a ensinar, né? E aí ela chegou a ser conselheira de Napoleão. E de reis e rainhas, ela previu que Napoleão perderia a guerra, até ele xingou ela, né? Ele achou que, né, quando ela falou que Napoleão ia perder a guerra, aí ela ficou famosíssima. Só que depois da morte dela, foram mexendo no tarô, isso aqui é baralho, né, tarô? E colocaram os arcanos menores aqui. Então veja bem, isso aqui tem um pouquinho mais de cartas, se não me engano, 30, e só que já vem com os arcanos menores, eu não tenho os dois juntos. É uma coisa, uma junção. Isso aqui não foi ela que fez, foram os outros, que agora não dá tempo de eu falar, a história, né, como que foi, mas isso aqui veio a esclarecer. Essa é a Madame Lenormand, que depois virou Madame. E pode continuar. Então, hoje, os tarôs que eu tenho, os Lenormands, o cigano que eu tenho vários, tá? Vou só mostrar alguns. Ficou mais fácil, né? Eu sempre vou errado pro lado da... ficaram mais fáceis, né? Tá vendo? Tem a parte do baralho aqui, mas ficou muito mais fácil, mas só que você tem que saber juntar uma carta na outra, né? Você tem que saber. Então, quando ela criou, eram figuras assim, pintadas à mão, eram obras de arte nos museus, né? Da França, os tarôs estão lá, os baralhos estão lá como obras de arte. Então, são dois tipos de baralho cigano. Tem também da vovó cigana, que faz um maior sucesso, a gente chama esse de o fofoqueiro, porque esse baralhinho é terrível. Uma cigana, que é chamada de vovó cigana, e se não me engano é do Brasil mesmo, e ele já é mais, né, mais cartas, mas não está com o baralho. Ele vem falando. Aí você tem que aprender e casar as figuras, saber o que é bom, o que é mal. É muito interessante, é um estudo que não acaba, porque conforme o baralho você vai mudando, né? Você vai mudando. Então, aí tem o tarô das bruxas. Eu tenho 3 tarô das bruxas, o outro eu não achei onde que tá. Eu vou mostrar um. Esse tarô das bruxas aqui, ele é muito... Deixa eu ver se eu pus certo. Ele é muito usado, só que ele é só os arcanos maiores, mas ele é um tarô lindo. Ele traz imagens que se a pessoa... Ultimamente, os tarôs estão vindo, as imagens, você consegue ler os arcanos maiores ou menores, estão vindo mais fáceis, ó. Entendeu? Você consegue ler, se você estudar a simbologia, o que significa a cobra. Antes era muito mais difícil, que nem se eu pego só os menores aqui, ó, fica muito difícil. Você entendeu? A pessoa tem que aprender todos os naipes de copa, todos os espadas, todas as rainhas, tem que aprender tudo. Então, hoje em dia, as cartas, elas vêm, tipo, você já consegue. Lógico, tem que estudar, né? Aí, deixa eu ver, isso tudo, esse boom, essa coisa, foi tudo no século XVIII, né, que houve esse grande, nossa, aí aconteceu nesse ínterim as mesas girantes, né, Allan Kardec entrou, foi tipo assim, uma revolução que aconteceu tudo naquela época. Aí eu chego agora, mais para o final aqui, eu chego em Aleister Crowley. Aleister Crowley, eu já fiz live sobre ele, eu já fui até, levei strike no YouTube, mas é considerado a besta, o filho do diabo, o cara que entrou na Golden Dawn e saiu, e entrou na Otto e saiu, e fez a sua própria, né? Só que Aleister Crowley, pode passar, professor, os slides. Tem as fotos, acho que é depois. Ó, eu tô falando tudo rápido, cada ação da Madame Lenormand com Napoleão, tá vendo? Pode ver se tem alguma foto para mim explicar aí. Aí eu chego na... Madame, esses eram os panfletos de propaganda aí, Aleister Crowley. Pode ir passando dele aí, que eu vou falar dele, e acho que depois a gente acaba. Então, Aleister Crowley, alguns sabem, outros não sabem quem foi.
Ele tem um lado ruim da coisa, mas ele trouxe para a humanidade coisas escondidas, né? Principalmente quando ele foi passar a lua de mel no Cairo com a esposa, acho que em 1904, e começou a esposa a ter canalizações, vidências, até que aí acho que eu coloquei também que ele recebe aquele extraterrestre lã. Uns dizem que é um grey, outros, tá vendo? Então, eu já fiz uma live sobre isso, é outro assunto. Só que ele, o que ele fez? Depois que ele já estava até separado da esposa, depois de todos os escândalos, porque ele estava infiltrado até na guerra, no nazismo, ele ajudava com as visões, ele estava infiltrado num monte de coisa, ganhou milhões, né? E quando ele tinha os alunos dele, ele foi expulso de várias ordens. Não vou entrar em detalhe aqui, porque a história dele é muito longa, dá uma live de mais de 3 horas, mas eu vou pincelar aqui falando que hoje, para quem é ocultista, magista, o baralho do Aleister Crowley é o mais completo. É o baralho que ele dentro dele, por trás dele, se você estuda ocultismo, você vai descobrir muitas coisas mais rápido, mas isso é para iniciados, né? Não importa o que ele fez, ele tem o lado dele de ensino, né? Então, ele fez um baralho com a Frida, a outra médium que trabalhava com ele, também desenhava, ele fez um baralho que ele colocou elementos da cabala, elementos alquímicos, elementos gnósticos, tântricos, né? Pode passar, professor. E ele demorou 5 anos. Para aí. Ele demorou 5 anos para fazer esse. É chamado, se você procurar na internet, baralho de Crowley, você acha, mas se você colocar baralho de Thoth, que o livro do Crowley é chamado de baralho de Thoth, você vai encontrar, né, como o escritor Aleister Crowley, entendeu? E aí ele colocou dentro do tarô como se fosse assim uma cartilha para os alunos dele, para os alunos que já estavam em avançado aprendizado, né? E dentro estão coisas assim, que só quem que estudou a magia de Crowley vai saber, só que as cartas também têm simbolismos, que ele era bem depravado, desculpa, eu vou ter que falar. Aí, por exemplo, é um falo, um pênis. Então, se você estuda alquimia, você vai bater a cara, você já vai saber. Tem gente que fica boiando, não sabe. Então, cada carta vai passando, o professor, cada carta tem um simbolismo, mas todos, o que ele quis mostrar ali? A Kundalini, a ascensão humana. Por exemplo, na carta do mundo é um homem, e do lado você pensa que é água, aquilo é esperma, entendeu? Então você tem que estudar o simbolismo de Crowley, que é muito profundo. Só que é profundo, só que esclarece. Diz ele que nessas canalizações com Frida, ele invocava os Horus, Osíris, que canalizaram as cartas para ele, né? E o estranho é que tem muita coisa que vem lá do Egito, da Cabala, que Crowley ficou lá fuçando, depois entra a Telema, né? A escola lá de Telema, que eu não concordo com aquela famosa frase de Telemas, faça o que quiseres, essa é o mundo, isso aí é a carta do apogeu que eu falei lá da Atlântida, a carta da 8ª cidade, e ele não está errado. Se você estudar o tarô de Crowley, bate com a história de Atlântida, e Crowley sabia tudo ali relacionado à Atlântida, porque ele dizia que ele recebia os próprios deuses egípcios, isso eu não posso afirmar. Aí você vê na parte de baixo como se fosse atingir o prazer máximo, né? Quando o homem, né? Aí tanto faz o homem e a mulher atingem o orgasmo. Então, tudo dentro das cartas do Crowley tem um simbolismo profundo que você tem que saber, você tem que estudar. Só que para um magista que já está preparado, um tarólogo avançado, é uma ferramenta fantástica, porque é cheio de símbolos embutidos dentro do tarô, né? Então, professor, não sei se tem mais alguma para passar, vou falar de alguns livros aqui, já estou terminando. Falei muito. Esse era o último slide aqui. Então, eu vou falar, por exemplo, vou só dar umas pinceladas rápidas aqui, ó. Pensei que ia demorar mais. Por exemplo, eu gosto de estudar numerologia, esse é um livrinho antigo da Aparecida Liberato, antiguinho, mas super facinho para quem está começando. Eu não posso vir aqui e tacar um livro do Samael Aun-Weor. Né? Se eu for falar, eu vou te ensinar tarô, então taca lá, cabala e tarô puro. Eu não posso, né?
E esse livro do Samael, ele é bem difícil de achar. Eu compro muito livro em sebo. Uma que o livro no Brasil é só Amazon, é só, né? A gente fica limitado, tudo custa caro. Eu não tenho vergonha de comprar livro em sebo. Esse aqui é uma relíquia que eu achei, do Malba Tahan, que ele explica uma numerologia diferente, inclusive ele conta toda a história do 666, que bate com a história do Aleister Crowley, da besta, tudo ele conta. É um livro antiquíssimo, dos anos 60, se não me engano, está aqui na minha mão. Eu compro mesmo. O Tarô das Bruxas, é um livro muito completo, ele vem com manual, esse é fácil de achar. Isso aqui, para quem está começando, ele é muito parecido às cartas do Tarô de Marcélia. O Tarô Divinatório, que esse aqui, ó, olha a velhice do meu livro. Esse é o Rider-Waite, que é um Tarô de Marcélia mais detalhado, mais definido, né? Eu mostro o livro porque, geralmente, o livro vem com o tarô, tá? Muitos aqui eu não tenho mais o tarô, porque o tarô rasga, você tem que ir comprando outros, né? Então, esses são alguns livros que eu tenho. E eu, como eu sou Soror Rosa Cruz, eu estudei por mais de 30 anos na ordem, e esse livro, O Autodomínio, também faz parte, não que ele fale de tarô, mas esse livro é como se fosse um biorritmo, para você, né, associar os ciclos da vida que bate com os ciclos dos arcanos. Tudo está interlaçado, tudo está interligado com os arcanos maiores do tarô. Leila. Então, eu vou mostrar. Leila. Tem alguma pergunta, Leila. Professor? Oi? Nós tivemos um problema. A gente teve um problema técnico. E quando você começou a falar sobre os livros, a gente perdeu conexão com o StreamYard. O senhor não sabe onde parou? Quando você começou a falar sobre a correlação dos dois livros lá com o Samael. Peraí. Vamos lá. Eu vou repetir, então. Tem tempo aí? Tem tempo, sim. Tem. Então, eu vou voltar. Onde que eu parei? Vamos lá, vamos ver se... não, peraí, deixa só, vamos lá ver aqui. Eu acho que voltou normal, acho que pegou toda a tua conexão. Deixa eu ver aqui. O senhor fala que foi? Não, foi, passou tudo no... Tá tudo normal. Não precisa fazer? Tudo. Não vai precisar fazer, não. Já teve então um probleminha técnico. Eu não sei se tem alguma pergunta antes de eu mostrar alguns tarôs aqui. Não, mas eu tenho perguntas. Ai. Pergunta vamos tirar as cartas para o professor. Os tarôs, eles armazenam energias entre uma e outra situação. Sim, você acabou de fazer uma leitura. E da sequência você também está fazendo mais uma leitura. Eles armazenam essas energias. E muito. E eles podem influenciar? Pode. Vamos supor que eu estou lendo aqui para o senhor. O senhor fecha o StreamYard, eu vou abrir. Não posso. Eu tenho que... E principalmente eu que sou médium, e eu ancoro as energias dos meus guias, né? Por exemplo, o senhor Lintra é meu protetor, um dos meus protetores. Então, eu não posso, eu tenho que ir lá, defumar, colocar uma água, uma espada, que eu não trouxe aqui, também não cabe na mesa, é uma água com um pouquinho de sal, passar e trocar também o tipo de baralho. Por isso você tem que ter um monte. Você tem que estudar vários, porque também as pessoas têm personalidades diferentes, né? Cada um é cada um. Então, pega energia, inclusive, eles vão ficando velhos, gastos, a indicação é queimar e comprar outro. Como eu coleciono, eu não jogo fora, eu abandono e não uso mais, mas ele fica impregnado e muito. Pode influenciar totalmente na história da outra pessoa. Né? Ainda mais se você for médium. A mão do médium é cheia de energia, né? E fica mesmo. Certo. Então, a questão de... Por exemplo, você leu o tarô ontem de uma pessoa. Hoje você vai ver o tarô de volta. Mudou tudo. Isso muda por quê? Por causa das energias que elas são variáveis? As energias mudam porque os planetas mudam e tem também, vou falar uma coisa, vai ter gente que não vai concordar comigo, mas é o que eu sempre falo para minhas clientes. Vamos supor que eu falei assim para o senhor,
Ai, aquela sua namorada não presta, não vai virar nada e blá, blá, blá. Não liga para ela, não telefona, ela tá com outro, entendeu? Aí o senhor vai, aí o tarô vem, eu abro e o tarô vem com um monte de conselho. Não faz isso, não liga, nananana, né? Espere 1 mês, 2 para procurar. O tarô vai te falar um tempo, né? Se a pessoa, né, te traiu alguma... Aí você, o que você faz? O tarô falou para você não ir procurar. Aí você vai lá e mexe, a gente chama de vaticínio. Você mexe, o que você fez? Desbloqueou, conversou, foi lá na porta da casa dela com flores. Então, o que o senhor fez? Lembra o filme De Volta para o Futuro? É a mesma coisa que o senhor ir lá na época dos dinossauros e trazer um ovo. O senhor mexe, uma máquina do tempo. O senhor vai lá no passado e altera. É a mesma coisa. Você entendeu? E também, mesmo que o senhor não tenha mexido na energia, tá quietinho aí, não quer procurar namorada, tá bonitinho, as energias mudam, sim, pela mente. Se o senhor pensa muito na pessoa, puxa o pensamento da outra, então a energia muda, sim. Tem gente que fala, lê tarô a cada 3 meses. Não, a energia muda todo dia. A não ser para fatos catastróficos, entendeu? Fatos, vai cair uma ponte, vai pegar fogo num prédio, que aí é uma coisa que, né, é difícil acertar umas coisas dessas, mas muda a energia, sim. Principalmente se Mercúrio estiver retrógrado. As pessoas brigam, Marte tiver, né? Por isso que tem que entender de astrologia. Não precisa ser expert, mas dá uma olhadinha nos mapas, né? Pode perguntar, professor. Então, por esse motivo, é muito importante quem faz esse trabalho estar sempre ligado aí como está a questão astral, como está até mesmo a energia dentro da casa, a energia, sim, da pessoa, inclusive, sim, até a energia de quem está sendo investigado, né? Então, a vantagem de você ler o tarô sendo médium, por exemplo, eu tô com o tarô, esse aqui é o tarô da Floresta Negra. Uhum. Esse aqui, ele fala muito de magia, armações, bruxaria, magia negra, né? Então, eu falo, vamos supor que você ligou para mim, Leila, eu quero ver, eu tô achando que fizeram magia negra para mim. Então, na hora que eu tiro o tarô da caixinha, que eu me concentro, eu me preparo, não é assim, vai lá ler o tarô, não é assim. Acendo a vela, firmo, ancoro os meus guias. Então, aí o que acontece? Na hora que eu pego o tarô, eu já sinto todo o seu peso. Toda a sua dor, por exemplo, se você está sofrendo uma magia negra, aquela moleza, né? As coisas dando tudo errado, e bate carro, e queima a lâmpada, estoura cano, entendeu? Isso tudo vem para o tarô. Por isso que o tarô, eu falei lá no começo e venho retificar aqui, uma criança pode ler? Pode. Mas o pai e a mãe têm que saber se essa criança não é médium, vai atrair espíritos. É perigoso. Eu quis dizer, uma criança pode ler, não é porque uma criança vai ler. Eu quis dizer que uma criança pode ler porque você pode começar, eu comecei com 11 anos, mas a minha família é de médiums, dos 2 lados, temos até centro, né? Então, o que eu quis dizer pela facilidade para você ir aprendendo. Porque muitas pessoas que vêm com magia negra, eu abro o tarô, se eu não estou com meus guias ancorados, vem toda aquela coisa ruim. Porque uma pessoa magiada é uma pessoa cheia de vícios, que bebe, está sem dinheiro, né? Está com a vida destruída, não acredita em ninguém, por mais que você fale. Então, aquela energia vem no tarólogo. Agora, se é um tarólogo, como eu falei lá, que ele não tem mediunidade, ele lê por ler, ele talvez nem sinta esse influxo. A diferença é de uma pessoa ser sensitiva e a outra não, né? E a energia que o senhor falou lá, fica de um tarô no outro, imagina a energia de quem está com magia negra nesse tarô meu. Eu vou ter que deixar ele uns 3 dias, pôr ele no carvão, pó de carvão, porque parece que não, mas são fios de energias. E quando eu começo a ler o tarô com uma pessoa, se ela vem sempre, eu crio um vínculo com ela. Então, as entidades já conhecem, já estão sabendo da vida daquela pessoa, já estão ajudando. Por isso que eu falei que também ele é um psicólogo. Ele é um psicólogo. Você entendeu? Ele ajuda. Apareceu uma pergunta aqui. Vamos ver. Vou pôr aqui. É possível colocar cartas para alguém e acertar? Sendo as cartas um baralho comum? Não necessariamente, sim, o tarô verdadeiro? Sim, aqui, ó. Eu falei, não sei se a pessoa pegou a live do começo, o baralho comum é isso aqui. Eu não sei o que tá batendo. Peraí. Deixa eu colocar aqui no normal.
As de espadas, baralho comum. Cavaleiro de paus, isso aqui é o baralho comum. As de ouro, cavaleiro de ouros. Ó, é o arcano menor. Esse aqui é o, cadê? Esse é o 12 de pau, 13 de paus, ó. Entendeu? Isso aqui, eu posso pegar o baralhinho lá de jogar cacheta lá. E, ó, só que no tarô tem pessoas, tem tarólogos, exímios tarólogos que lê com barato. Compra aqueles de plástico aqui, ó, todas as cartas do baralho. Essas cartas que dão o vaticínio real, que influencia na leitura, que eu tô lá com os arcanos maiores é a raiz do problema. Por exemplo, aqui, o mundo que eu falei, que é o fechamento, a última cidade de Atlântida, é o regozijo, você passou pelos 4 elementos, ó. Você, tipo assim, alcançou a plenitude. E se eu estou lendo um tarô para você e sai o mundo, depois de um monte de carta ruim, significa que você vai sair dessa. Você vai melhorar, a situação vai ficar muito boa. Agora, se não sai o mundo, sai o diabo, aí você tem que ver se está sendo traído, se está sendo enganado, ludibriado. Então, tudo a ver. É a carta ler, você pode pegar só o baralho e ler, só que aí você tem que aprender os 4 naipes, os 4 elementos. Saber o significado de cada situação, né? Oi? Saber o significado de cada situação. Ah, tipo dos menores? É tudo, né? Por exemplo, os cavaleiros que vêm a pé, eles sempre prenunciam o início de alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente chama Pantáculos ou Ouro, o Cavaleiro de Ouros. Né? É uma hierarquia. Aí vem, por exemplo, o Cavaleiro de Paus. Aquele cara que gosta, né, de enganar as pessoas, ter muitas namoradas, né, o Dom Juan, ele vem a cavalo, ele vem rápido, porque o Paus é elemento fogo, o fogo está ligado ao chakra base, né, sexo. Então, se sair numa consulta que ele vem com amor, saiu esse, quer dizer, o cara só quer te usar. Só quer sexo, entendeu? Então, você tem que saber, porque ele muda. Se ele vem, por exemplo, com outra carta, se ele vem com o diabo, então, nossa senhora, é fogo no parquinho. É fogo no parquinho. Então, você tem que saber, por exemplo, a torre, ela é muito boa se ela vem, por exemplo, com o mundo ou com a estrela, né? Tipo assim, alguma coisa que estava na tua vida, que você está passando algum karma, né? Vai ser destruído. Essa é a Torre de Babel, a Torre de Deus. Em outros tarôs, por exemplo, no cigano, a torre não é assim. É outro significado. Então, você tem que estudar. Você não pode, eu aprendi a torre lá no Marsella, é tipo assim, vai ser tudo destruído para ser reconstruído. Lá no baralho cigano, a torre é diferente. Vovó cigana, Lenormand, é diferente, você tem que saber. Então, aqui, que é igual, o egípcio também dá uma variada na torre, é tipo assim, sabe quando a espiritualidade toma conta também? Chega, acabou a farra, quando a mão de Deus desce, que nem na Torre de Babel, aqui também é um aviso de que tua vida vai mudar. Agora, por exemplo, um amor, saiu a torre com a lua, aquelas ilusões vão ser destruídas, a lua é ilusão. Uma péssima carta, traição. Então, mas só que se sai a torre com a lua, você fala, puxa, vou sair dessa, não vou mais ser enganada. Então, você tem que estudar. Por exemplo, o sol é uma carta melhor para amor do que o próprio, os amantes, né? Aí tem a grande sacerdotisa, tem a imperatriz, né? A imperatriz também, além dela pronunciar a mulher sábia, a mulher do lar, né? A companheira, a melhor mulher que existe, mas ela não é a tonta, ela não é a boba. Também se uma pessoa, eu já acertei 8 gravidez, eu fui, né, que a pessoa veio consultar comigo e nem sabia, a imperatriz, ela em outros baralhos, ela vem barrigudinha, ela também significa que a pessoa vai ficar grávida, porque ela está gestando também. Quando você pergunta de algum problema, né, é uma carta mais lenta, está demorando, mas ela também prenuncia, quando você tem filha mais nova aí, ela também prenuncia que você pode ficar grávida, toma cuidado. Então é assim, você tem que saber casar uma carta com a outra, vai anos de estudo. Mas você pode começar com o livrinho do lado. Eu lia com o livrinho do lado, não tinha vergonha nenhuma. Alguns baralhos, ou tarôs, eles trazem uma informação e você precisa pedir uma confirmação, é isso o termo?
Sim. Poderia falar um pouquinho sobre Clarificação. isso? Clarificação, exato. Existem tipo assim, que aqui não dá para mim fazer. Você embaralha rápido assim e a carta salta. A gente chama de cartas saltadas. É um método legal também. A carta voa, então significa rápido, aquilo que caiu ali, você tem que avisar rápido a pessoa, né? E aí, vamos supor que eu fiz a carta saltadas aqui com 6 cartas e não me respondeu. A pessoa fala, Leila, mas não tá falando. Aí eu pego, por exemplo, uma Maria Mulambo, os orixás, os exus, as pombogiras, que os outros acham que é capeta, mas é mentira, depois eu venho explicar, são os ótimos para ler tarô. Então, por exemplo, vem uma notícia ali, ele clarifica melhor, ele clarifica, não sei, eu viro a câmera aqui, ele clarifica melhor, boas notícias, traição. Aqui, por exemplo, se você foi magiado ou tá com alguma pombogira encostada, um trabalho feito, e que lá não falou assim, talvez tenha manipulação energética. E o que é manipulação energética? Um pensamento negativo, uma inveja, é uma manipulação energética, mas pode ser um trabalho. Então, essa carta, perto de outras, ela tanto significa um guia, que te protege, como ela significa magia, imposto. Então, esses baralhos são ótimos, são os que eu mais uso. Aqui, se cair para você aqui, se cair para você assim, o perna de calça pode ser homem ou mulher, e a saia, cara, corre, bater o tambor para você. Você tá magiado, entendeu? Mas você tem que saber, porque uma carta que muda aqui, muda todo, né, o contexto da coisa. Então, você abre lá, né, por exemplo, aqui, esse baralho explica muito bem, é das bruxinhas, são baralhos mais lindos, né, ele vem, assim, bem explicado na carta, eu até gosto de baralhos assim, aqui, por exemplo, o 2 de espadas, caiu lá, a pessoa que está entre 2 amores, cai essa carta. Aí eu preciso vir aqui e ver se um desses amores aqui, eu falo para a pessoa não sabe, não está sendo magiado, a cabeça dele não está sendo feita. Então eu clarifico com essa, porque só isso aqui não vai me responder. Você entendeu? A pessoa está cega, ela não sabe que caminho que ela vai. Então eu pego, né? Mas tem manipulação energética aqui, mexeram na ficha da pessoa. Então, você vai vendo, Por exemplo, aqui, é o 5 de espadas, acho que é o 5 de espadas. Aqui é uma pessoa enganadora, manipuladora. A carta por si só, ela já descreve tudo que você quer saber. Não sei a luz aqui. Aqui, o cara prendeu a moça, prendeu o outro cara ali na árvore e está fugindo com mais algumas espadas. Quer dizer, ele enganou os dois, um ladrão, roubou os dois e está fugindo. Você entendeu? Aí a gente tem que ver em volta. Está fugindo por quê? Será que eles vão se desamarrar? Então, tudo você tem que fazer, é como se um teatro contado, entendeu? Tudo, as cartas contam as coisas, Tem mais alguma pergunta? Essa luz atrapalha, esse ring light. Professor, caiu? Não, tô aqui. Tô aqui. Tem mais uma pergunta bem interessante. Tem uma pergunta aqui que diz exatamente sobre isso aqui. Eu vou colocar ela aqui na tela. Quanto à tiragem de cartas, pode-se criar nossa própria forma de tiragem? Ou Sim. As regras têm que ser padronizadas? Certo? Eu não gosto de seguir regras, eu gosto de uma tiragem piramidal, que eu aprendi desde criança, que são 15 cartas, aí começa com uma ponta, presente, a cada 5 cartas é uma época, presente, 5 cartas, passado, 5 cartas, futuro. Aí tem a tiragem, por exemplo, cigana, uma no centro, o que está acontecendo, uma à esquerda, né, as possibilidades que você não está sabendo, e vai, à direita, em cima e embaixo. Mas você pode tirar, nos livros tem umas tiragens, por exemplo, a mesa real cigana é muito difícil, porque ela usa quase praticamente todas as cartas do baralho cigano. É muito difícil, então você tem que aprender para não falar errado, porque tudo que está dos lados em cima e cruzando muda. É muito difícil. Então, você pode, sim, você não precisa tirar uma mesa real para saber de um problema. Você pode tirar 2, 3 vezes, mudar o baralho. Você entendeu?
Eu gosto muito de tiragem assim, 3, 3, 3, principalmente com esses baralhinhos aqui de orixás. Eu gosto de tirar 3, 3, 3. O baralho das bruxas, o outro que eu não peguei aqui, esse aqui mesmo, eu gosto de tirar 15. Deixa eu ver se eu pego. Não sei se estou pondo certo, esse aqui. Eu gosto de tirar 15 cartas. 5, 5 e 5, porque esse tem maiores e menores. Entendeu? Esse baralho é lindo. E esse baralho, para quem está começando, é ótimo, porque as cartas, elas falam por si só. As armações, né? É baralho da bruxinha. Entendeu? O mago. Então, esse baralho fica super fácil de você aprender. Tudo vai questão de paciência. Você tem que amar a coisa, como eu amo, né? Você tem que amar. Se você não amar, você vai tacar. Então, por isso que eu falo, não invista, porque os tarôs custam caro. Eu uso tarô de segunda linha, eu uso tarô do Shopee, porque os tarôs que você compra na Amazon começam em R$150, já estou falando porque para quem quer começar, começa com... Você vai em casa de umbanda religiosa, esses tarôzinhos assim, ó, custa R$20. E eles, para mim, que leio todo dia, para um monte de cliente, eles rasgam, fica feio, né? E eles vão ficando velhos, eles vão rasgando tudo, né? Lógico que hoje tem tarô que aqui em volta você vê que eles são dourado, prateado. Esses tarô custam 200, 300, 400 reais. Então, isso aí é para quando você já tiver top de linha, lendo para fora, né, ganhando seu dinheiro. Porque para aprender, você pode... Isso aqui é um baralho original, caro. Esse é um baralho caro. Você pode... Esse baralho tem 30 anos, olha, ele está impecável. Por quê? Porque ele é encerado. Ele não é qualquer papel. Então, aí vai de você. Se você pode investir, manda ver, né? Porque senão, compra um baralhinho mais em conta. Para começar, até que tem uns que destaca, sabe? Tem a folha em banca, tem uns que destaca. Da Planeta, eu colecionei, já até passei para frente. Foi um dos meus primeiros baralhos da revista Planeta. Vinha contando a história, né? Mas sim, eu comecei, a minha avó pegou, que nem o cara perguntou aí se eu posso ler com o baralho, a minha avó pegou um jogo de baralho, um lápis, falou, senta aí que eu vou te ensinar, e ela escrevia, né, valete de ouros, moça bonita, moço loiro, então ela foi escrevendo, valete disso, valete daquilo, e dali eu fui aprendendo, eu comecei justamente com o baralho, de jogar cacheta. Que bacana. Que é o mais... ter voz cigana é bom, né? Ajuda. É verdade. Legal. Bom, nós estamos aí com 52 minutos de aula, né? Hoje é a aula, não é a live, né? Mas ela é, apesar de estar... pincelada. Isso. Bom, para encerrar nossa aula aí com chave de ouro. O que o senhor quer? Eu dou um parecer. Considerações finais aí. Opa, espera um pouquinho. Espera só um minutinho. Vamos lá. O nosso amigo lá do Ceará tem um canal também, Conexão Extraterrestre Ceará. Eu conheço, tem grupo lá no Face, eu conheço. Sim, ele que está fazendo as perguntas aqui também, está acompanhando a live aqui, nosso agradecimento aí. Além das perspectivas que as cartas descrevem, é necessário um pouco de intuição em cima do consulente? Lembra que eu falei que você pode ler sem a tua mediunidade, sem teus guias, sem canalizar? Pode. Agora, não é que nem ele falou, precisa de ter intuição. Agora, a intuição faz parte do ser humano. Todo mundo é médium, só que tem né? Tem uns que não aceitam, não gostam, não quer saber, mas todo mundo tem, principalmente mulher, né? As tarólogas são muito mais fortes, né? Não que homem não seja, mas se você usar a intuição, mas você tem que tomar cuidado. O que eu aprendi na Ordem Rosa Cruz, que eu sou soror faz mais de 30 anos? Sempre o primeiro pensamento que vem na cabeça é o certo, porque se você esperar um segundo, a sua cabeça já fica invadida, cheia de ideias, e já você confunde tudo o que está ali. Então, já não é a intuição. Então, a intuição é igual sonho. Você coloca o caderninho do lado da cama e anota aquele sonho a hora que você acorda, mesmo que for no meio da noite, com sede, suando, de um pesadelo, anota ali, porque se você voltar a dormir, você esquece tudo que você sonhou. Um sonho dura 3 segundos, 2 segundos. É a mesma coisa a intuição, ela vai embora em 2 segundos. É um comparativo, tá? Legal, bacana.
Sara, então eu quero te agradecer. Eu gosto de chamar você de Sara, né? Porque... porque... Quem sabe eu duro tudo aquilo? Juvenil. Porque Sara é um nome bem forte, né? O nome de uma... Essa aqui acho que é a minha terceira ou quarta encarnação como Sara. É mesmo? E Sara tem a Sara de Cigana, né? Tem a história de Sara. Esqueci de falar, professor. Deixa eu dar uma dentro. A Santa Sara Kali é a que tem o maior número de tarôs aqui no Brasil. Tarô não, baralho. Oráculo é Santa Sara. Esqueci de citar Cigano Ramírez, Cigano Valdemir, a Cigana Rosa, Santa Esmeralda. Então, a Santa Sara Kali é uma das principais que o pessoal pede na hora de jogar. Eu esqueci onde que está o meu, não sei, porque é tarô para todo quanto é lado. É a figura da Santa Sara. E do outro lado, é muito parecido com o baralho cigano normal, só a capinha. Esqueci de mostrar aqui também. Ó. Aqui, só um adendo. É o tarô dos orixás, quando a pessoa quer saber... Ai, professor, eu atrasei a sua live. Quando a pessoa quer saber, tipo assim, que orixá tá te regendo hoje, qual que ele tá te abençoando hoje, para quem é da Umbanda, quem não é, quem acredita, tá? Eu não posso forçar a barra de ninguém. Eu gosto, eu não tenho religião, eu sou eclética, eu estudo um pouquinho de cada uma, tá? Então, aqui também, ó, você pode, que nem o senhor falou, clarificação. Um orixá desse, aí tem que saber o significado. Um orixá desse também clarifica. Você entendeu? Por exemplo, se aparece Xangô lá do lado, é o rei da justiça. A justiça vai ser feita por mal que te fizeram, entendeu? Esse foi um que eu esqueci de mostrar. Esqueci. Posso mostrar? Esqueci. Pode. Esqueci de mostrar, dentro da linha da Umbanda também, quando a gente está em dúvida não é um vaticínio corretíssimo, mas eu também uso o tarô dos Exus, das pombogiras, ó. Você entendeu? Que os outros falam que é capeta. Olha cada capeta lindo. Nada a ver com capeta. Isso aqui são entidades de luz. São entidades de luz que fazem... Se a pessoa usa um ser desse para o mal, né, é por causa da dualidade. Mas os seres desses doutrinados em centro, eles não fazem mal. Muito pelo contrário, eles precisam evoluir também. Ó. Eu uso esse também para saber... se eles estão perto, se algum desses guardiões são da pessoa, para clarificação. E uso também esse, que ele parece o tarô mexicano. Tem mais, tá, professor? Mas eu só vou parar aqui. Eu não paro mais de falar. Esse aqui, ele parece muito o tarô da Santa Muerte mexicano, que agora está tendo... Está de ponta cabeça, tá? Esse aqui é um tarô muito... Só que ele só tem os maiores também. Existem certos tarôs, por exemplo, se você tem uma mediunidade rasa, não é doutrinado, você tem que tomar cuidado com esses tipos de tarô. Isso aqui é coisa da cabeça dela, não. Eles têm uma certa energia soturna, vamos dizer assim, que você tem que... Ele puxa o que está na outra pessoa. As coisas ruins, ele vai vir falar. Então, é por isso que eu falo, são vários tipos de tarô. Não que os outros não vão falar, mas esse tipo de tarô mais gótico, mais, né? Santa Morte, esses aqui, eles são para coisas mais densas, tá? Então, porque eu tenho cliente até evangélico, né? Então, tem gente que não gosta de orixá, tem gente que não gosta. E tem tarô de anjo, e tem tarô de mestres da chama violeta, da fraternidade branca, tem tarô para tudo, conforme o gosto da pessoa, entendeu? Então, só encerrando. Pronto, gente. Não vou começar a catar tarô lá no quarto, lá na estante, vai embora. Tudo bem, sem problemas. Sara, eu quero te agradecer de coração por você ter aceito o convite e compartilhar aqui com os nossos alunos da Escola de Mistério da Academia, né? Um pouco do seu conhecimento, falando um pouco sobre esse assunto. É um assunto que é bastante místico, mas também tem... são poucas as pessoas que compartilham conhecimento, né? E por você ter compartilhado esse conhecimento com a gente, com nossos alunos, eu quero te agradecer de coração. De nada. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe grandemente, que te dê cada vez mais iluminação para que você sempre possa amém. Essa mulher esclarecedora, tá bom? Então, considerações finais aí.
Então, professor, voltando, que eu interrompi quando eu falei que até uma criança podia ler, eu quis dizer de facilidade. Não é bom você entregar um tarô numa mão de uma criança, porque se essa criança for médium, tiver uma mediunidade que nem meu filho, com 7 anos, a gente teve que fazer apometria, fechar a pineal por um tempo, porque ele via tudo. Todo mundo espiritual, via pessoas que nem o Ghost, pessoas sentadas na sala, tal, né? Parentes que já se foram, não podia ir em cemitério. Então, o que acontece? Num caso assim, de uma pessoa cristal, uma pessoa, né? Uma criança muito evoluída, pode encostar, às vezes, uma entidade ali para ajudar a ler, né? E ficar. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente esses tarôs mais soturnos que eu falei, né? Não que você não pode, você pode ler, não tem, o tarô, quando eu falo que o tarô é mágico, é a magia da vida, é a magia da evolução, passando pelas cartas, né, por isso que eu gosto da teoria do Aleister Crowley, que ele explica muito bem, eu teria que vir aqui só falar dele, tirando as coisas erradas que ele fazia, né, as P, as M que ele fazia, ele é o que mais soube interpretar o tarô egípcio, o livro dos mortos e o livro de Thoth. Então, é o tarô mais completo, é o do Aleister Crowley, para mim, tá? Não que os outros não funcionem, você não sabe ler, não. Eu posso ler para o senhor aqui por hora, só com o seu Zé Pilintra. Posso ler por horas. Ele vai te falar tudo. Você entendeu? Então, o que eu venho falar é que comece com o tarô fraquinho, comece com os arcanos maiores, bonitinho, depois você vai sentir a evolução. Todos podem ler, todos, usando a intuição, que nem o moço ali falou, todos podem ler. Não tem restrição. A não ser que você está possuído em casa com algum problema, mas todos podem ler, não tem problema. E é isso que eu falei, professor. Tem muito assunto para falar. Cada tema que eu vim falando ali, que o senhor foi mostrando as fotos, dá uma live. Se eu começar com Atlântida, vai embora. Então, é só uma pincelada. Eu percebi que você fala bastante sobre Atlântida, né? Já vivi lá, né? Gostaria de vir fazer uma live aqui sobre Atlântida? Já vivi. Eu venho, eu adoro. Eu já vivi lá, então... lembro. Inclusive, quando eu vim começar a conhecer a minha espiritualidade, que nem quem é Rosa Cruz, que é toda a cabala, é todo conhecimento lemuriano e atlântico é Rosa Cruz, porque o que difere o Crowley a teosofia não está dentro da Ordem Rosa Cruz. Você entendeu? A teosofia de Blavatsky, ela é citada, mas na Ordem Rosa Cruz citam 2 ou 3 mestres, é só cabala egípcia, é só conhecimento atlântico. Então, quando você vem Rosa Cruz nessa vida, mesmo que você pare em grau de neófito, 4º grau, 3º grau, você já foi em outras vidas. É como, tipo, uma escada que você está subindo, né, de evolução. Então, a Atlântida Egito, Atlântida é interligado, né? Não tem como separar um do outro. Então, vamos agendar aí. Então, vamos agendar aí para você me falar sobre... professor! Nossa, tem muito material, vai te entupir na PowerPoint. E vem aí a aula 2 sobre tarô, né? Nós vamos ter mais uma parte falando um pouco mais sobre tarô. Nós vamos conversar agora daí já bem certinho sobre o que vamos falar exatamente. E nós já agendamos aí a próxima aula para os próximos dias. A gente passa aí para o grupo, para todo mundo aí que dia vai ser, tá bom? Então, pessoal... Professor, só deixa eu falar uma coisa, porque você vai achar livro, você fica lá no livro lendo arcano menor, que é difícil para baralho, porque você consegue decorar fácil as figuras dos arcanos maiores, que são os números, né? A temperança, o louco, o bobo, né? Você consegue decorar fácil. Agora, os arcanos menores, que é o que o cara perguntou, o baralho, existem técnicas. Eu posso vir ensinar, tipo, eu vou pôr um quadrante com as de ouro, os 2 de ouro, os 3 de ouro, até chegar no valete e na rainha. Aí, as de pausa, entendeu? Porque você tem que decorar esses quadrantes. Tá? E tem métodos para isso, não é? Se você cata um livro ou PDF, você fica anos ali, você não consegue dar o encaixe. Existem técnicas, tá? Só para avisar. Fica mais fácil. Na próxima aula, você vai falar sobre isso, então? Pode ser. Então, tá bom. Vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Então, minha gratidão eterna por você ter aceitado o convite e ter
compartilhado seu conhecimento aí com nossos alunos da Escola do Mistério. E a você que participou do chat, a você que assistiu ao vivo e você que vai assistir ainda essa aula na sequência, muito obrigado. Aproveite bastante o assunto e fique antenado aí no canal para você sempre ter as melhores informações a respeito de conhecimento. Gratidão a todos e até a próxima oportunidade.